De volta com o nosso Você Bonita, lembrando mais uma vez que o seu e-mail é super importante pra gente. Então acesse o nosso site, mande aí a sua sugestão. Você pode acessar o www.tvgazeta.com.br/Você Bonita. E você pode mandar o seu e-mail no vocebonita@tvgazeta.com.br. É um canal que a gente tem para nossa comunicação diária, o que você quiser. Eu já aproveito para agradecer todos os recados, li todos nesse final de semana. Adorei, obrigada mesmo pelo carinho, a gente fica cada vez mais feliz, assim, olha, só recado bacana, só posso dizer isso. Se você quer acompanhar os recados que a gente recebe, eles ficam todos estampados lá na nossa página. Você também pode ler o que as outras pessoas pensam, trocar ideias. Eu acho que, inclusive, o nosso site acaba se tornando um lugar até para as pessoas se conhecerem e fazerem amizade, porque está todo mundo interessado em qualidade de vida, em saúde, e lá a gente consegue comprovar tudo isso. Então, muito obrigada pelo carinho, de verdade. Mas agora a gente vai falar de um assunto importantíssimo para quem quer começar uma atividade física ou mesmo para quem pratica algum esporte e nos últimos meses, nos últimos tempos, tem se machucado um pouquinho. Algumas atividades a gente não faz da maneira correta e com orientação, a gente acaba tendo aí alguns prejuízos e o resultado nada satisfatório. Então agora a gente vai conhecer as principais lesões causadas por algumas modalidades esportivas. Eu vou conversar com um ortopedista que vem a primeira vez a Você Bonita, Dr. Alexandre Santa Cruz. Seja bem-vindo, tudo bem? Prazer. Como vai? Prazer? Boa tarde. Nosso. Boa tarde. Obrigado pelo convite. Nossa, imagina, prazer em conhecê-lo. Eu achei muito legal pelo seguinte, tem muita gente querendo começar a fazer uma atividade física, procurando um exercício legal, né? Eu acredito que hoje as pessoas não façam atividade física, não é só por preguiça, eu acho que é por falta de tempo e também por não encontrar uma atividade física que satisfaça, que seja bacana. Nem todo mundo combina com todos os esportes, não é verdade, doutor? Sem dúvida. Então eu achei a nossa pauta interessante, porque tem gente que começa a praticar um exercício uma semana e na primeira semana já se machuca. E aí, já era. Acaba o estímulo, acaba o objetivo, né, de repente uma perda de peso ou mesmo continuar na atividade e não consegue levar isso para frente. Então acho que a gente podia começar o nosso assunto falando sobre isso. Quais são as principais lesões que ocorrem principalmente para os esportistas de primeira viagem que querem iniciar aí alguma atividade física? Viu, Carol, eu tive o prazer de ver a sua apresentação inicial e percebi um enfoque muito interessante que você colocou. Na verdade, sem dúvida nenhuma, as modalidades esportivas levam a algumas lesões, mas não são exclusivas das lesões esportivas. Você mesma colocou muito bem, no dia a dia, atividades do dia a dia, em casa ou no trabalho, andando na rua, também podem levar às lesões. Eu acho que independente da modalidade esportiva, é interessante a gente colocar alguns pontos. Quais são essas lesões? O que são essas lesões? Contusões. O que são contusões? As contusões são lesões ocasionadas por traumas direto. Uma pancada, uma joelhada, levando a dor, inchaço, aquele arrochamento que nós chamamos de equimose e uma limitação da função. Uma batida, por exemplo, às vezes a gente está andando em casa assim de chinelo e bate o dedinho na porta. Sempre todo mundo já bateu o dedinho na porta. O dedinho lateral. O dedinho lateral. Ou na mesinha de centro. Impressionante, exatamente, né? E dói muito, né, doutor? Muito. As entorses, que são movimentos torsionais das articulações, causando lesões ligamentares, que podem ser mais simples ou mais complexas. As fraturas, como o próprio nome diz, quando existe algum tipo de alteração óssea. As luxações, que no jargão popular é muito confundida com contusão, mas na verdade as luxações são traumas muito graves, nas quais a articulação ela perde a sua anatomia. Ela e obviamente desloca. Ela desloca. E nessas situações você precisa até de uma intervenção rápida, porque quando ocorre esse deslocamento, os vasos, as artérias e os nervos, eles ficam em sofrimento. Então você veja bem, e uma coisa que é mais comum, talvez a lesão mais comum na prática esportiva, independente da modalidade, são as lesões musculares. É verdade. Porque, de repente, assim, a gente nem fez aí um exercício tão rígido, né, com tanta força, mas como o nosso corpo não estava habituado a realizar aquele movimento, um exercício para o glúteo, no dia seguinte a gente não consegue andar. Exatamente. Isso acontece muito, né? Muito. E é interessante, eu acho, que independente da lesão, do tipo de lesão, existem medidas iniciais que cabem para todas as lesões. Quais são elas?
Toda vez que você tem uma lesão de alguma região, você tem que deixar aquela região quietinha. Tá. Se for um joelho, deixa quietinho. Se for o punho, deixa quietinho. Independente de qual lesão seja, qualquer uma dessas que você citou. Sempre quietinho. Tá. Aquela articulação aquela região tem que ficar quietinha. Se possível, você faz uma imobilização, dependendo de onde você estiver, ou aciona um resgate para que faça uma imobilização adequada. Tá. Gelo, sempre nas primeiras 48 horas. Por que o gelo? Primeiro, pelo efeito analgésico e também pelo efeito de evitar a formação de um inchaço muito grande. Um analgésico, se você tiver disponível, e sem dúvida encaminhar essa pessoa para um médico, para um hospital, para que possa ser feito o diagnóstico correto e o tratamento adequado. Algumas dessas lesões, elas precisam aí de um cuidado imediato, né? Porque passado um tempo, aquilo pode piorar muito e mesmo depois de um tratamento, não volta para o lugar, não volta a ser o que era. Exatamente. Né? Principalmente nas luxações, quando há esse deslocamento. As luxações, quando você tem a situação que a articulação perde a sua congruência, perde a sua anatomia, muitas vezes a pessoa especializada, no caso o médico, tem que fazer um procedimento que nós chamamos de redução. O que é redução? É colocar essa articulação no lugar. E, obviamente, depois de, vamos dizer assim, resolver a urgência, entre aspas, você fazendo o diagnóstico do que essa lesão provocou, você fazer o tratamento adequado. Entendi. E a gente tem umas imagens aí de alguns esportes, de algumas atividades principais que as pessoas acabam se machucando e com frequência. A primeira tá aí. Os meninos que gostam de bater uma bolinha no final de semana, passa a semana inteira trabalhando, aquele estresse, fala, não, esse final de semana agora eu vou convidar os meus amigos, vamos todos bater uma bolinha. E aí, o que tem de homens se machucando neste caso. Muito. Mas é uma coisa impressionante. Eu mesma vai em churrasco, quando eu olho depois das 3 da tarde, estão todos jogando. Ah, e tem na praia também, quem tem o privilégio de morar aí na praia e que vai jogar na areia o futebol. Mas o que eu vejo, e os meninos saem com os pés inchados, porque sempre acontece alguma coisa, com os 2 ou 3, nunca é um só. Né? Por que isso acontece, doutor? O que acontece que no final de semana eles querem brincar, bater uma bolinha, se divertir e acabam aí perdendo a linha e até muitos perdendo a condição de manter aí uma semana de trabalho, porque um monte tem que ficar em casa, né? Você colocou de maneira muito interessante e, na verdade, a gente vai entrar num mérito da questão que chama-se prevenção. Na verdade, o que é muito comum, como você colocou muito bem, pela correria do dia a dia, pelo trabalho, sai cedo, volta tarde, leva as crianças na escola, busca. Você não tem uma condição de tempo adequada que você possa, nos dias da semana, você fazer um trabalho, uma atividade física adequada. Surge o final de semana, sol, o que nos leva? Bicicleta, futebol, natação, tênis, de maneira que você, durante a semana, você não teve uma alimentação adequada, você não teve um preparo muscular adequado, talvez não tenha feito nunca uma avaliação cardiológica prévia, que é importantíssimo para qualquer pessoa que deseja iniciar uma atividade física. E no final de semana, sobrecarrega. E aí você tem o quê? Tendinites, entorses, lesões musculares, que é o que você falou. Muitas vezes não são diagnosticadas, não são tratadas de maneira adequada no seu início e muitas vezes o que nós tratamos? As sequelas. E realmente aí os resultados não são tão promissores quando você identifica rapidamente essa lesão e inicia um tratamento adequado. Então, ocorreu um problema, seja no final de semana ou durante a semana, qualquer problema até do dia a dia, não mesmo numa atividade física, corra para o médico. Essa eu na acho verdade, que é fundamental. É a melhor orientação. Fundamental, né? Para um diagnóstico correto e um tratamento adequado e um resultado satisfatório. E, ainda nesse assunto, eu acho que existem algumas dicas importantes que a gente pode passar para o público para evitar algumas lesões, sejam elas de atividades ou do dia a dia. São 5 dicas, não são? Que são as dicas, talvez... Olha, mas eu acho que poderíamos passar muito mais que uma tarde aqui falando. Porque tem que ter muito cuidado, né, doutor? Sem dúvida. Não é só, eu acho, que responsabilidade na hora que a gente vai fazer alguma coisa. Porque bater o pé, por exemplo, na mesinha, como a gente citou no início, isso é muito sem querer. A gente não está prestando atenção. Então não dá para estar ligado o tempo inteiro. Quem tem criança em casa tem que correr atrás da criança. Enfim, quando o nenenzinho começa a andar, uma série de coisas do tipo. Quem tem animais de estimação, que tem que tomar cuidado
de repente você acaba machucando o animal. Os acidentes a gente não consegue prevenir, infelizmente. Mas o que a gente pode fazer para, de repente, aumentar a nossa atenção nos locais que podem ser locais aí mais perigosos para ocorrer alguma coisa? Carol, eu acho que se pudéssemos resumir toda ação preventiva em 5 itens, o que eu colocaria como primordial? Primeiro, uma avaliação clínico-cardiológica adequada para você poder iniciar a atividade física. Tá. Segunda coisa, frequência, ritmo. Evitar a sobrecarga do final de semana. De segunda a sexta eu não faço nada e no final de semana eu quero fazer tudo. Isso é muito arriscado. É verdade. Sempre manter um equilíbrio muscular adequado. O músculo precisa do que eu chamo a balança do equilíbrio entre a sua força e a sua flexibilidade. Tá. Toda vez que você tem um equilíbrio muscular nesse sentido, você tem uma capacidade preventiva muito grande de lesões. Alimentação adequada. Sexta-feira, saí, não me alimentei direito, jejum, não dormi adequadamente. Sábado pela manhã vou fazer atividade física, sujeito a lesão. E sem dúvida nenhuma, uma coisa que a tecnologia está permitindo é o uso de material esportivo adequado. Então, eu acredito que esses 5 itens são o mais importante para que tenhamos uma condição de atividade física adequada e sem lesões. Perfeito. E para quem faz aí atividade física só no final de semana, tentar encaixar um exercício durante a semana para já deixar o corpo preparado para isso, um pouquinho por dia, né? Nem que seja, eu costumo dizer, porque eu acho que é interessante subir as escadas, quem mora em prédio. Sem dúvida. É verdade. Para quem vai pegar o elevador, vai de escada. Você já garante uma atividade, um exercício que você não fez naquele dia. Complementando, mesmo que você não consiga fazer atividade física, use atividades do dia a dia para que você mantenha o seu condicionamento, indo a pé ao trabalho, subindo escadas, fazendo com que o corpo se movimente. Isso é fundamental. É isso aí. Eu quero te agradecer, doutor Alexandre Santa Cruz. Quero agradecer também ao Hospital São Luís, que permitiu que você estivesse aqui hoje. O site é o www.saoluiz.com.br. Quero aproveitar, mandar um beijo para minha mãe. Minha mãe é terapeuta ocupacional especializada em mãos. Ótimo. E faz um trabalho de reabilitação fantástico. Depois você me passa o nome dela. Se bobear, você conhece a minha mãe. Chama Deise. Você conhece certeza. a dona Deise? Com certeza. Deixa eu mandar um beijinho para minha mãe. Mãe, um beijo para você, porque ela está assistindo o programa do consultório e essa pauta tem tudo a ver. E, enfim, a gente está falando aí do corpo todo, mas minha mãe faz reabilitação de mão, um trabalho muito bonito. Então a gente tem que valorizar. Quem sabe eu trago ela aqui no programa para a gente falar sobre isso também. Com você, não é? Que é o trabalho de um ortopedista com também uma terapia, no caso dela, terapia ocupacional. E eu acho que daria uma boa pauta, sim. Vamos fazer. Dúvida, com certeza. Obrigada, viu, doutor? Prazer em conhecê-lo. Até a próxima. Obrigado. Volte sempre, viu? Beijo.